Lambe aí, fracassada! Foi isso que meu irmão Ricardo gritou enquanto pisava no bolo do meu aniversário, espalhando pedaços de massa e chantilly pelo chão da sala. Todos riram. Minha cunhada Fabiana filmava tudo com o celular, quase caindo de tanto rir. Mas à meia-noite daquele dia, meu telefone tocou. E a voz que ouvi do outro lado da linha fez meu mundo virar de cabeça para baixo. Meu nome é Mariana. Tenho 43 anos e durante muito tempo achei que minha única função na vida era ser invisível. Ser a irmã que todos esqueciam, a tia que ninguém visitava, a neta que cuidava da vovó enquanto os outros só apareciam quando precisavam de algo. Eu fui professora de matemática durante 18 anos. Amava minha profissão. Amava ver os olhos dos alunos brilharem quando finalmente entendiam uma equação complicada. Mas há 3 anos, tudo mudou. Foi numa terça-feira de março. Lembro perfeitamente porque era o dia seguinte ao aniversário da minha avó Leonor. Eu estava na escola, no meio de uma aula para o 9º ano, quando minha visão começou a ficar embaçada. Minha cabeça latejava. Tentei continuar escrevendo no quadro, mas minha mão não obedecia. Os números que eu escrevia pareciam dançar. Ouvi a voz distante de uma aluna gritando meu nome. Depois, só lembro de acordar no hospital. Acidente vascular cerebral isquêmico. Foi o que o médico disse. Eu tinha apenas 40 anos. Não fumava, não bebia, fazia caminhada 3 vezes por semana. Mas o estresse crônico, a pressão alta que eu ignorava, o cansaço acumulado de anos cuidando sozinha da minha avó enquanto trabalhava em 2 turnos para pagar um apartamento minúsculo, tudo isso cobrou seu preço. Fiquei internada por 17 dias. Tive que reaprender a escrever com a mão direita. Minha fala ficou arrastada por meses. A fisioterapia era dolorosa e humilhante. Eu, que sempre fui independente, precisava de ajuda até para tomar banho nos primeiros dias. Meu irmão Ricardo me visitou uma vez. Ficou 10 minutos olhando para o celular o tempo todo e disse que precisava ir porque tinha uma reunião importante no trabalho. O trabalho dele era vender consórcios, mas ele falava como se fosse presidente de multinacional. A empresa onde ele trabalhava nem era tão grande assim, mas Ricardo sempre teve esse jeito, arrogante, prepotente. Desde pequeno era o preferido da nossa mãe, que morreu quando eu tinha 22 anos e ele 25. Papai já tinha falecido 2 anos antes, de câncer. Ficamos só nós 2 e a vovó Leonor, mãe do meu pai. Depois do AVC, fui aposentada por invalidez. Meu salário caiu para R$ 2.800 por mês. Mal dava para pagar o condomínio, as contas e a medicação que eu precisava tomar todos os dias. Vendi meu carro, um Gol vermelho que eu amava, por R$ 18.000 para cobrir dívidas do hospital. Tive que desistir do apartamento que estava pagando há 7 anos. Perdi tudo. A vovó Leonor me acolheu na casa dela. Uma casa antiga, mas aconchegante, num bairro de classe média de Curitiba. 3 quartos, quintal com jabuticabeira, azulejos antigos na cozinha. Ela tinha 86 anos, mas era lúcida e independente. Dividia a pensão de R$ 4.200 comigo, sem reclamar. Me fazia chá de camomila quando eu chorava no quarto. Segurava minha mão quando as crises de ansiedade vinham de madrugada. Ricardo aparecia lá uma vez por mês. Sempre pedindo dinheiro emprestado, sempre com uma desculpa nova, o consórcio que ia sair, o investimento que ia dar certo, a promoção que estava por vir. Vovó sempre dava 200, 300, 500 reais. Ela anotava tudo num caderninho azul que guardava na gaveta da cômoda. Eu vi aquele caderno uma vez. Vovó tinha emprestado mais de 23 mil reais para Ricardo ao longo de 6 anos. Ele nunca devolveu 1 centavo. Eu cuidava da vovó. Levava ela nas consultas médicas, fazia as compras, cozinhava, limpava a casa, dava os remédios dela nos horários certos. Penteava os cabelos brancos dela com carinho. Líamos juntas à tarde, sentadas no sofá velho da sala. Ela gostava de romances policiais. Eu preferia poesia. Mas líamos em voz alta uma para a outra, e aquelas eram as horas mais felizes do meu dia. Ricardo reclamava que a casa estava velha, que vovó devia vender e comprar um apartamento menor,
mais fácil de cuidar. Ele dizia isso olhando para mim, como se eu fosse o problema, como se eu fosse um peso. Vovó sempre mudava de assunto. Ela amava aquela casa. Foi onde ela criou meu pai e meus tios. Foi onde ela viveu 62 anos de casamento com o meu avô Joaquim, que morreu de infarto quando eu tinha 12 anos. Quando vovó completou 90 anos, fizemos uma festa pequena, só família. Ricardo chegou atrasado com a esposa, Fabiana, uma mulher de 38 anos, loira oxigenada, unhas postiças sempre impecáveis, roupas de marca. Ela trabalhava como vendedora numa loja de roupas do shopping, mas se vestia como se fosse dona da franquia. Eles tinham 2 filhos, Mateus de 14 e Júlia de 11. Crianças que mal me olhavam nos olhos, educadas para me ver como a tia esquisita, a coitadinha que teve derrame. Naquela festa, vovó estava radiante. Usava um vestido azul claro que eu tinha costurado para ela. Sim, eu tinha aprendido a costurar durante a recuperação. Era terapia ocupacional, mas virou um hobby. Eu fazia roupas simples, consertava peças, bordava, vendia algumas coisas no bairro. Ganhava uns 300, 400 reais por mês. Cada centavo era precioso. No meio da festa, vovó me chamou no quarto. Fechou a porta. Seus olhos castanhos, sempre tão doces, estavam sérios. Mariana, minha netinha, ela disse segurando minhas mãos. Eu preciso te contar uma coisa, mas é segredo. Você promete não contar para ninguém? Prometo, vovó. Ela abriu a gaveta do criado mudo e tirou um envelope pardo. Dentro tinha documentos, escrituras, papéis de banco. Isso aqui é da casa da praia, ela disse. A casa de Guaratuba que seu avô comprou em 1983. Ricardo não sabe que ainda está no meu nome. Ele acha que vendi há anos. Meu coração apertou. A casa da praia. Eu me lembrava dela. Passei todos os verões da minha infância lá. Uma casa simples, de 2 quartos, a 200 metros do mar. Mas tinha um quintal enorme com mangueira e coqueiros. Meu avô fazia churrasco no domingo. Vovó fazia cocada. Eu brincava na areia até o sol se pôr. Por que Ricardo acha que você vendeu? Perguntei. Porque eu menti, ela respondeu com um meio sorriso triste. Há 7 anos ele começou a pressionar para eu vender. Dizia que eu estava velha demais para cuidar de 2 propriedades, que o dinheiro ia ser útil, mas eu sabia que ele queria a parte dele para gastar. Então eu disse que tinha vendido. Inventei que recebi 300 mil reais e guardei tudo em aplicação. Ele ficou quieto depois disso. E a casa? Perguntei, ainda processando. Está lá. Alugo para a temporada através de uma imobiliária. Recebo R$1.500 por mês na maior parte do ano. 3.000 nos meses de verão. Esse dinheiro paga meus remédios, minhas pequenas extravagâncias e ajudo você sem que Ricardo saiba. Vovó, você não precisa... Eu quero, ela interrompeu, firme. Você cuida de mim. Você está aqui. Ricardo só aparece quando quer dinheiro. E tem mais, Mariana, muito mais. Mas você vai saber no momento certo. Só estou te contando isso agora porque sinto que meu tempo está acabando. Não diga isso, vovó. Ela apertou minha mão. Tenho 90 anos, minha filha. Vivi uma vida boa, longa. Mas quando eu partir, quero que você saiba que não vai ficar desamparada. Confio em você, só em você. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Abracei vovó e ela cheirava a talco e alfazema, como sempre. 6 meses depois daquela conversa, vovó teve uma queda no banheiro. Fraturou o fêmur. A cirurgia foi bem sucedida, mas a recuperação foi difícil. Ela ficou acamada por semanas, precisava de cuidados constantes. Virar na cama a cada 2 horas para evitar escaras, trocar fraldas, dar banho de leito, fazer fisioterapia em casa. Eu fazia tudo, sozinha. Ricardo apareceu 3 vezes em 2 meses. Fabiana, nenhuma. Eles moravam a 40 minutos de carro. Eu não tinha mais carro. Usava ônibus para tudo. Mas eles tinham um SUV branco, uma Jeep Compass que Ricardo não se cansava de postar no Instagram. Vovó melhorou. Voltou a andar com um andador. Ficou mais frágil, mais cansada, mas sua mente continuava afiada como sempre.
Completou 91 anos em setembro. Fizemos bolo de chocolate, o favorito dela. Cantamos parabéns, só nós duas. Ricardo mandou mensagem de áudio pelo WhatsApp. Em novembro, vovó teve uma pneumonia. Foi rápida. Ela resistiu por 5 dias. Morreu numa quinta-feira de manhã, com a minha mão segurando a dela, enquanto eu cantava baixinho a música que ela costumava cantar para mim quando eu era criança. Atirei o pau no gato. Ela sorriu, apertou minha mão uma última vez e se foi. O velório foi no sábado. Ricardo chorou copiosamente. Fabiana usava óculos escuros enormes e vestido preto justo demais para um funeral. Apareceram tios distantes, primos que eu não via há anos, vizinhos, amigas da vovó. Todo mundo falava como ela era especial, como ela era generosa, como iam sentir saudade. Depois do enterro, Ricardo se aproximou de mim no estacionamento do cemitério. A gente precisa conversar sobre a casa, ele disse, sem rodeios. Que casa? A casa da vovó, Mariana. Não seja burra, a gente vai ter que vender, dividir o dinheiro. Ricardo, ela acabou de ser enterrada. Podemos falar disso depois? Ele bufou. Você sempre foi muito sensível, muito dramática. A vida não para, Mariana. Eu tenho contas a pagar, filhos para sustentar. Você pode ficar aí fazendo drama, mas eu preciso resolver as coisas. Fabiana acenou do carro, apressando-o. A gente conversa semana que vem, ele disse, e foi embora. Voltei para casa sozinha, a casa vazia da vovó. O silêncio era ensurdecedor. Sentei no sofá onde líamos juntas e chorei até não ter mais lágrimas. Na segunda-feira, recebi a ligação de um advogado, Dr. Henrique Moreira, voz grave, profissional. Ele disse que vovó Leonor havia deixado um testamento, registrado em cartório há 8 meses, e que todos os herdeiros precisavam comparecer ao escritório dele na quarta-feira, às 14 horas, para a leitura oficial. Ricardo ficou furioso quando soube. Testamento? Que testamento? Por que ela não me contou? Eu não sei, Ricardo, mas vamos descobrir na quarta. A quarta-feira chegou. O escritório do Dr. Henrique ficava no centro de Curitiba, num prédio antigo, mas bem conservado. 8º andar. Sala ampla com estantes cheias de livros jurídicos, mesa de mogno, cadeiras de couro. Estava eu, Ricardo, Fabiana, que insistiu em ir, e 2 tios da parte do meu pai, Maurício e Sandra, irmãos da vovó. Todos sentados, tensos. Dr. Henrique abriu um envelope lacrado. Começou a ler. Eu, Leonor Maria da Silva, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, declaro como minha última vontade. A casa de Curitiba seria dividida igualmente entre mim e Ricardo, avaliada em R$450 mil. Minha parte, 225 mil. A dele, 225 mil. Ricardo sorriu. Fabiana também. Mas então veio o próximo item. A casa de praia em Guaratuba, escriturada em meu nome, avaliada em R$1.200.000, deixo integralmente para minha neta, Mariana Cristina da Silva. O silêncio foi absoluto. Ricardo ficou branco. Depois, vermelho. O quê? Isso é um erro. Tem que ser um erro. Dr. Henrique continuou, impassível. Além da casa de praia, deixo para Mariana a quantia de R$98 mil depositados em poupança no Banco do Brasil, agência 0605, e R$85 mil em CDB no Banco Santander. Não, não. Ricardo se levantou, batendo as mãos na mesa. Isso não pode estar certo. Minha avó estava senil. Ela não sabia o que estava fazendo. Dr. Henrique o olhou friamente. Senhora Leonor passou por avaliação psiquiátrica completa antes de registrar este testamento. Está tudo documentado. Ela estava lúcida, orientada e decidiu conscientemente sobre a distribuição de seus bens. Ricardo me encarou. Seus olhos estavam cheios de raiva. Foi você. Você manipulou ela. Você se aproveitou de uma velha doente para roubar o que é meu. Eu não fiz nada, Ricardo. Eu nem sabia disso. Mentira. Mentira. Você sempre foi invejosa. Sempre quis o que era meu. Desde criança. Fabiana se levantou também, apontando o dedo para mim.
Vocês estão vendo isso? Essa víbora manipulou a avó. A gente vai processar. A gente vai provar que esse testamento é falso. Dr. Henrique se levantou. Senhores, por favor, façam o que acharem necessário, mas este testamento é válido, registrado e irrevogável. A menos que provém judicialmente fraude ou coação, o que duvido muito, ele será cumprido. Ricardo saiu do escritório como um furacão. Fabiana me lançou um olhar de ódio puro antes de segui-lo. Eu fiquei sentada, tremendo. Os tios Maurício e Sandra me abraçaram. Disseram que vovó tinha feito a coisa certa, que eu merecia, que eles sabiam o quanto eu tinha cuidado dela. Mas eu não conseguia sentir alegria, só medo. Nos dias seguintes, Ricardo me bombardeou com mensagens, ligações, áudios intermináveis. Exigia que eu abrisse mão da herança. Dizia que era justo dividir tudo meio a meio, que eu estava destruindo a família, que vovó não estaria feliz com essa divisão. Eu não respondia. Uma semana depois, ele apareceu na casa. Eu ainda morava lá, sem saber ao certo o que fazer. Ele tinha chave. Entrou sem avisar. Mariana, a gente precisa conversar como adultos. Não tenho nada para conversar, Ricardo. Ele se sentou na sala, tentando parecer calmo. Olha, eu entendo que a vovó te deixou mais porque você cuidou dela. Mas pensa comigo. Eu tenho 2 filhos. Você não tem ninguém. Você não precisa de tanto dinheiro. Eu preciso. Se você me passar metade da casa da praia, a gente esquece esse mal-entendido. Não é um mal-entendido, Ricardo. É a vontade da vovó. Ele mudou de tática. Você sempre foi egoísta. Sempre pensou só em você. Mamãe falava isso. Que você era fechada, estranha, que não tinha amigos. Senti uma facada no peito. Nossa mãe realmente dizia essas coisas. Ela nunca me amou como amava Ricardo. Se você não dividir comigo, ele disse, levantando-se, você vai se arrepender. É uma ameaça? É um aviso. Ele saiu, batendo a porta. 3 dias depois foi meu aniversário. 43 anos. Eu não queria festa, não queria nada, mas Ricardo ligou dizendo que a família toda ia se reunir na casa para comemorar, que era importante manter a união familiar, que ele tinha refletido e queria fazer as pazes. Eu, idiota, acreditei. Fiz um bolo simples de chocolate com cobertura de brigadeiro, aquele que vovó adorava. Levei 3 horas fazendo, saiu perfeito. Macio, cheiroso, a cobertura brilhante. Arrumei a mesa da sala com a toalha de renda da vovó. Coloquei as louças bonitas, fiz salgadinhos, coxinhas, risoles, empadinhas. Gastei R$ 120 que eu não tinha. Às 5 da tarde, começaram a chegar. Ricardo, Fabiana, os filhos deles. Os tios Maurício e Sandra. Alguns primos. Uns 10 convidados no total. Ricardo chegou com uma garrafa de espumante barato. Para a aniversariante, ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. A casa encheu de gente, conversas, risadas. Ninguém falava comigo diretamente. Eu era uma sombra na minha própria festa. Quando chegou a hora do parabéns, coloquei as velas no bolo. 43 velhinhas coloridas. As chamas dançavam bonitas. Ricardo começou a cantar. Todos acompanharam. Parabéns para você, nesta data querida. Eu soprei as velas. Fiz um pedido silencioso, que tudo melhorasse, que a família se unisse de novo. Peguei a faca para cortar o bolo. Foi quando Ricardo se aproximou. Espera, Mariana. Antes de cortar, eu queria fazer um brinde. Ele levantou o copo de espumante. Um brinde para minha irmã. A irmã que conseguiu manipular nossa avó nos últimos momentos de vida dela. A irmã que roubou a herança da família. O silêncio desceu sobre a sala. Ricardo, um brinde, ele continuou, a voz subindo, para a mulher que traiu a confiança de todos nós, que se aproveitou de uma velha doente, que não tem vergonha na cara. Para, por favor. Fabiana começou a rir. Uma risada aguda, desagradável. Ela acha que merece esse bolo, Fabiana disse. Ela acha que merece comemorar. Depois de roubar R$ 1.200.000. Eu não roubei nada. Foi a vovó que... Ricardo se aproximou mais. Seus olhos estavam vidrados, quase loucos. Sabe de uma coisa, Mariana?
Você não merece esse bolo. Você não merece nada. E então ele fez. Colocou a mão no bolo lindo que eu tinha feito com tanto carinho e jogou no chão. O prato se espatifou. Chocolate e brigadeiro se espalharam pelo piso. Todos ficaram paralisados. Ninguém falou nada. Ricardo pisou no bolo. Pisou com força, esmagando os pedaços. "Lambe aí, fracassada!" Ele gritou. "Vai, lambe! É o que você merece. Uma fracassada que teve um derrame. Uma inútil que não consegue nem trabalhar. Uma parasita que viveu às custas da vovó." Fabiana estava filmando tudo com o celular, rindo. "Olha que triste", ela dizia entre risadas. "A aniversariante sem bolo." Os tios Maurício e Sandra estavam chocados, mas não se moveram. Os primos olhavam para o chão. Ninguém me defendeu. Ninguém disse uma palavra. Ricardo se virou para os convidados. "Vocês estão vendo? Essa é a mulher que roubou da nossa família. Essa é a víbora que manipulou uma velha de 90 anos. Ela não merece respeito. Ela não merece nada." Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Meu peito ardia. Eu não conseguia respirar direito. "Sai da minha casa", consegui sussurrar. "Sua casa?" Ricardo riu. "Essa casa é minha também. 50% minha. E vou fazer questão de te tirar daqui. Vou te botar na rua, Mariana. Vou te deixar sem nada, como você merece." Ele cuspiu no chão, perto dos restos do bolo. "Vamos embora, Fabiana. Esse lugar fede a fracasso." Eles saíram. Os filhos deles saíram atrás, sem olhar para trás. Lentamente, todos os convidados foram indo embora. Em 15 minutos, a casa estava vazia. Eu fiquei ali, parada, olhando para o bolo destruído no chão. Pedaços de chocolate misturados com cacos de louça. As velhinhas apagadas, espalhadas. Caí de joelhos, não tinha mais forças. Chorei ali mesmo, no meio da sala. Chorei pela vovó que eu tinha perdido. Pela família que nunca tive. Pela dignidade que tinha sido pisoteada junto com aquele bolo. Não sei quanto tempo fiquei ali. Mas quando finalmente consegui me levantar, estava escuro. Olhei o relógio na parede da cozinha. 10h23 da noite. Limpei o bolo do chão. Lavei os pratos que ninguém usou. Guardei os salgadinhos que ninguém comeu. Meus movimentos eram mecânicos, automáticos. Fui para o quarto que era meu refúgio. Tranquei a porta. Deitei na cama ainda vestida. Abracei o travesseiro e deixei as lágrimas virem de novo. Eram quase meia-noite quando meu celular tocou. Número desconhecido. Pensei em não atender, mas algo me fez aceitar a chamada. "Alô? Mariana Cristina da Silva?" A voz era masculina, grave, formal. "Sim, sou eu. Meu nome é Dr. Henrique Moreira. Peço desculpas por ligar nesse horário, mas é urgente. Preciso que você venha ao meu escritório amanhã às 9 da manhã, sozinha. Não comente com ninguém sobre essa ligação. Dr. Henrique, o senhor é o advogado da vovó. Sim, e há algo que você precisa saber. Algo que sua avó deixou instruções específicas para que eu revelasse apenas uma semana após o falecimento dela. E apenas para você." Meu coração disparou. "O que é?" "Não posso falar por telefone. Preciso que confie em mim e venha amanhã. É sobre seu irmão Ricardo. E sobre outras coisas que vão mudar tudo." Minha voz saiu trêmula. "Está bem. Eu vou." "Ótimo. E Mariana? Parabéns pelo seu aniversário. Sua avó me contou que seria hoje. Ela me fez prometer que eu ligaria exatamente à meia-noite se ela não estivesse mais aqui. Ela queria que você soubesse que não está sozinha. Nunca esteve." Ele desligou. Fiquei olhando para o celular na escuridão do quarto. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir. Minha mente girava. O que vovó tinha planejado? O que mais ela tinha deixado para mim? E o que isso tinha a ver com Ricardo? Pela primeira vez em semanas, desde que vovó tinha morrido, senti algo diferente da dor e do desespero. Senti uma fagulha de esperança. E talvez, só talvez, uma fagulha de algo que eu não sentia há muito tempo. Raiva. Raiva de verdade. Não a raiva passiva que eu engolia todos os dias, mas a raiva que move, que transforma, que diz: chega, chega de ser pisoteada,
Chega de ser humilhada. Chega de ser invisível. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada, olhando para o teto, enquanto os ponteiros do relógio se arrastavam devagar. Pensava no bolo destruído, na risada de Fabiana, no olhar de desprezo de Ricardo, nas palavras que ele tinha dito: fracassada, parasita, inútil. Eu tinha 43 anos, tinha sobrevivido a um AVC, tinha cuidado da minha avó até o último suspiro dela. Tinha costurado, cozinhado, limpado, dado remédio, virado noites em claro quando ela teve pneumonia. Onde estava Ricardo nessas horas? Onde estava Fabiana? Mas eu era a fracassada. Às 7 da manhã, levantei. Tomei banho. Escolhi uma roupa simples, mas arrumada, uma calça jeans preta e uma blusa azul marinho. Prendi o cabelo num rabo de cavalo. Passei um batom nude. Olhei meu reflexo no espelho. A mulher que me encarava de volta parecia cansada. Magra demais. Olheiras fundas. Mas seus olhos, meus olhos, tinham algo novo. Determinação. Peguei o ônibus às 8h15. O centro estava movimentado, como sempre. Subi até o 8º andar do prédio onde ficava o escritório do Dr. Henrique. Eram exatamente 9 horas quando toquei a campainha. A secretária, uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, me recebeu com um sorriso gentil. Mariana? O doutor está esperando. Pode entrar. Entrei na sala. Dr. Henrique se levantou para me cumprimentar. Ele tinha uns 60 anos, cabelos brancos, óculos de armação discreta, terno cinza impecável. Sua expressão era séria, mas não hostil. Mariana, obrigado por vir. Sente-se, por favor. Sentei na cadeira de couro em frente à mesa dele. Minhas mãos tremiam levemente. Escondi-as no colo. Ele abriu uma gaveta e tirou outro envelope pardo, maior que o anterior. Sua avó Leonor me contratou há 1 ano, ele começou. Ela veio até aqui sozinha e me disse que precisava colocar suas coisas em ordem, que estava preocupada com o futuro, principalmente com o seu futuro. Ele abriu o envelope. Ela me contou tudo, Mariana. Sobre como você cuidava dela, sobre Ricardo e as constantes cobranças de dinheiro, sobre Fabiana e o jeito como ela te tratava. Leonor era uma mulher muito observadora e muito estratégica. Ele tirou documentos do envelope. O testamento que foi lido na semana passada era real, mas era apenas parte da história. Leonor sabia que Ricardo reagiria mal. Ela previa isso. Por isso, tomou algumas precauções. Meu coração batia acelerado. Que precauções? Primeiro, ele disse, colocando um documento na mesa. Sua avó contratou um investigador particular. Ela queria saber exatamente como Ricardo estava usando o dinheiro que ela emprestava para ele. Um investigador? Sim, um profissional discreto, muito competente. E ele descobriu coisas preocupantes. Ele abriu uma pasta, fotos, dezenas de fotos. Seu irmão Ricardo não trabalhava mais há 8 meses quando sua avó morreu. Ele foi demitido da empresa de consórcios em fevereiro por fraude. Não contou para ninguém. Fingia que saía para trabalhar todos os dias, mas na verdade ia para um bar no centro. Apostava em jogos online. Perdeu mais de 60 mil reais em sites de apostas. Olhei as fotos. Ricardo num bar, cerveja na mão. Ricardo no celular, claramente apostando. Extrato bancário, mostrando transferências constantes para plataformas de cassino online. Tem mais, Dr. Henrique continuou. Fabiana está tendo um caso extraconjugal há 2 anos. Com o chefe dela, o dono da franquia da loja onde ela trabalha. Um homem de 58 anos, casado, com 3 filhos. Ricardo não sabe. Ou finge que não sabe. Mais fotos. Fabiana entrando num motel com um homem mais velho, de barriga saliente e cabelos ralos. Fabiana rindo no carro dele, um BMW preto. Mensagens de WhatsApp entre os dois, conversas explícitas, fotos íntimas. Senti meu estômago revirar. Não por pena de Ricardo, mas pela sordidez de tudo aquilo. Por que vovó fez isso? Perguntei. Por que investigou?
Porque ela sabia que Ricardo tentaria contestar o testamento. E ela queria que você tivesse munição para se defender. Mas tem algo pior, Mariana. Muito pior. Ele tirou outro documento. Uma cópia autenticada de procuração. 6 meses antes de falecer, sua avó descobriu que Ricardo tinha tentado fazer uma procuração falsa em nome dela. Ele tentou usar essa procuração para vender a casa de Curitiba sem que ela soubesse. Foi na imobiliária do bairro oferecendo a casa por R$350 mil, abaixo do valor de mercado, para vender rápido. O quê? A imobiliária desconfiou porque Leonor era conhecida no bairro. Eles ligaram para ela confirmando se ela realmente queria vender. Foi assim que ela descobriu. Ela poderia ter processado Ricardo na hora, mas não fez. Sabe por quê? Balancei a cabeça, ainda processando. Porque ela estava juntando provas. Ela queria ter certeza absoluta de quem Ricardo realmente era antes de tomar uma decisão. E quando ela teve certeza, mudou o testamento. Deixou você como a principal beneficiária. Deixou instruções para que tudo isso fosse revelado apenas se Ricardo tentasse contestar a herança ou te prejudicar de alguma forma. Fiquei em silêncio. Minha vovó Leonor, que parecia tão frágil nos últimos anos, tinha orquestrado tudo isso. Tem mais uma coisa, Dr. Henrique disse, sua voz ficando mais suave. Sua avó deixou uma carta. Para você. Com instruções para que eu entregasse apenas hoje, no dia do seu aniversário, se ela não estivesse mais aqui. Ele me entregou um envelope branco. Meu nome escrito na caligrafia trêmula, mas reconhecível da vovó. Gostaria de ler sozinha? Por favor. Ele se levantou. Vou pedir um café para você. Fique à vontade. Leia com calma. Ele saiu, fechando a porta suavemente. Abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, 3 páginas escritas em letra cursiva. Minha querida Mariana, se você está lendo esta carta, é porque eu já parti. Espero que tenha sido em paz, com você ao meu lado como desejei. Primeiro, quero que saiba que te amo. Mais do que amei qualquer outra pessoa neste mundo, exceto seu avô Joaquim. Você foi a luz da minha velhice. Você me deu dignidade quando poderia ter me abandonado num canto qualquer. Sei que Ricardo deve ter ficado furioso com o testamento. Sei que deve ter te tratado mal. Conheço meu neto, Mariana. Ele é filho da minha alma, mas não é um homem bom. Dói-me admitir isso, mas é a verdade. Seu pai, meu filho Paulo, era diferente. Era gentil como você, trabalhador, honesto. Quando ele morreu, levou com ele a melhor parte da nossa família. Sua mãe Sofia nunca te amou como deveria. Ela te culpava por ser diferente, por não ser como Ricardo, extrovertido e carismático. Mas diferente não é ruim, minha netinha. Diferente às vezes é melhor. Criei Ricardo mimado demais. Foi meu erro. Depois que seu pai morreu, tentei compensar dando tudo para ele. Dinheiro, atenção, desculpas quando ele fazia coisas erradas. Transformei ele num homem que acha que o mundo lhe deve alguma coisa. Você, ao contrário, cresceu forte, independente, tornou-se professora. Comprou seu apartamento sozinha. Viveu sua vida com dignidade. E quando o mundo te derrubou com aquele derrame terrível, você se levantou. Não foi fácil. Eu vi você chorando no banheiro, quando achava que eu não ouvia. Vi você lutando para segurar uma colher quando sua mão não obedecia. Vi você reaprendendo a andar, a falar, a escrever. E mesmo assim, você cuidou de mim. Abriu mão da sua privacidade, da sua independência, para estar comigo nos meus últimos anos. Nunca reclamou. Nunca me fez sentir um peso. Ricardo aparecia uma vez por mês, sempre pedindo dinheiro, sempre com promessas vazias. Percebi, Mariana, que ele estava me usando, que esperava eu morrer logo para ficar com a herança. Por isso tomei as decisões que tomei. Por isso investiguei. Por isso protegi você. A casa da praia é sua. Está avaliada em muito dinheiro, sim, mas vale mais do que isso. É onde você foi feliz. É onde você brincava com seu pai. É onde temos memórias bonitas. Quero que você seja feliz lá. Ou venda e use o dinheiro para reconstruir sua vida. A escolha é sua.
O dinheiro que deixei é para você se sentir segura, para não depender de ninguém, para poder escolher seu próprio caminho. Se Ricardo tentar te prejudicar, o Dr. Henrique tem todas as provas necessárias para proteger você. Use-as se precisar. Não tenha pena. Ele não teria pena de você. Mas, minha netinha, não deixe a raiva consumir você. Você tem um coração bom demais para isso. Ricardo terá que lidar com as consequências das escolhas dele. Você não precisa carregá-lo mais. Viva, Mariana. Viva plenamente. Encontre alegria. Encontre amor se quiser. Ou encontre paz sozinha, se preferir. Mas viva. Não deixe que as pessoas más deste mundo te façam desistir. Você é mais forte do que imagina. Sempre foi. Te amo mais do que as palavras podem expressar. Para sempre sua, Vovó Leonor PS. No armário do meu quarto, na caixa de sapatos vermelha no alto, tem mais algumas coisas para você. Fotos, cartas suas de quando era criança que guardei e um presente especial que comprei para você meses atrás. Espero que goste. Terminei de ler com o rosto encharcado de lágrimas. Meu peito doía, mas era uma dor diferente. Não era só tristeza, era amor, era gratidão. Era a sensação de ser vista, de ser valorizada, de ser amada. Dr. Henrique voltou com uma xícara de café e uma caixa de lenços de papel. Colocou os dois na mesa sem dizer nada. Esperou eu me recompor. Ela me amava, consegui dizer entre soluços. Ela realmente me amava. Sim, ele disse, sua voz gentil. Ela amava. E fez questão de que você soubesse disso. Fez questão de te proteger mesmo depois de partir. Sequei as lágrimas. Respirei fundo. Algo estava mudando dentro de mim. Aquela mulher que tinha passado os últimos anos se sentindo invisível, inútil, um peso para todos, estava percebendo que não era nada disso. Eu tinha sido amada, profundamente, incondicionalmente. E vovó tinha me dado ferramentas para me defender. O que eu faço agora? Perguntei. Dr. Henrique se sentou novamente. Isso depende de você. Posso te dizer o que recomendo, do ponto de vista jurídico. Ricardo não tem base para contestar o testamento. Leonor estava lúcida. Foi avaliada. Tudo foi feito corretamente. Se ele tentar processar, vai perder tempo e dinheiro. E com as provas que temos da tentativa de fraude na procuração, ele pode até responder criminalmente. E quanto à casa de Curitiba, você tem direito a 50%. Pode pedir a venda judicial da propriedade e dividir o valor. Ou pode propor um acordo. Ele fica com a casa de Curitiba inteira. Você fica com a de Guaratuba sem que ele reclame. Seria justo, considerando que a sua parte vale mais. E se ele não aceitar? Então você força a venda da casa de Curitiba e divide o valor. 450 mil, 225 para cada, mais a casa da praia inteira para você, mais o dinheiro das contas. No total, você ficaria com aproximadamente 1.600.000 reais. Ele ficaria com apenas 225 mil. 1.600.000 reais. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira. Quanto tempo tenho para decidir? Você pode pensar com calma, mas recomendo que tome posse da casa da praia o quanto antes. Está vazia. A última família de turistas que alugou saiu na semana passada. A imobiliária que gerencia tem as chaves. Já os instruí que você é a nova proprietária. Minha cabeça girava. Tudo estava acontecendo tão rápido. Dr. Henrique, o senhor acha que eu deveria contar isso para Ricardo? As provas, a investigação, tudo. Ele pensou por um momento. Você pode usar como forma de fazer ele recuar e te deixar em paz. Ou pode guardar como último recurso, caso ele continue te atacando. A escolha é sua. Mas seja estratégica, Mariana. Sua avó foi. Você também pode ser. Saí do escritório do Dr. Henrique com uma sacola cheia de documentos. Provas, fotos, extratos, a carta da vovó. Tudo organizado, catalogado, pronto para ser usado se necessário. Estava um dia lindo lá fora. Sol de novembro, céu azul. Sentei num banco da praça em frente ao prédio.
Tirei o celular da bolsa. Tinha 23 mensagens não lidas. 15 eram de Ricardo, todas agressivas, exigindo que eu saísse da casa de Curitiba, dizendo que ia entrar na justiça, que eu ia me arrepender, que eu era uma ladra. 3 eram de Fabiana. Mais do mesmo. 5 eram dos tios Maurício e Sandra, pedindo desculpas por não terem me defendido na festa, dizendo que estavam chocados com o comportamento de Ricardo, perguntando se eu estava bem. Eu não respondi nenhuma. Em vez disso, liguei para a imobiliária de Guaratuba. Falei com a gerente, Dona Carmen, uma senhora de voz alegre que conhecia a vovó há anos. Mariana. Meus pêsames, querida. Dona Leonor era uma pessoa maravilhosa. O Dr. Henrique me avisou que você é a nova proprietária. Quando você quer vir conhecer a casa? Posso ir hoje? Hoje? Claro, estarei aqui até às 5 da tarde. A casa está limpa, arrumada. Você vai amar, querida. Está ainda mais bonita do que você deve lembrar. Obrigada, Dona Carmen. Estarei aí por volta das 3. Fui para casa. A casa de Curitiba. Entrei no quarto da vovó. O perfume dela ainda pairava no ar. Abri o guarda-roupa. No alto, como ela tinha escrito, estava a caixa de sapatos vermelha. Desci a caixa com cuidado. Sentei na cama dela para abrir. Dentro, um álbum de fotos. Fotos minhas desde bebê. Eu rindo no colo do meu pai. Eu na praia, construindo castelos de areia. Eu na formatura da faculdade, o cabelo torto, sorriso enorme. Vovó tinha guardado tudo. Cartas que escrevi para ela quando era criança, nos verões que passei na casa de praia. Desenhos coloridos. Eu amo você, vovó. Quando eu crescer, quero ser igual a você. E no fundo da caixa, embrulhado em papel de seda azul, um colar. Ouro delicado com um pingente em forma de coração. Dentro do coração, uma foto minúscula. Eu e vovó, abraçadas, sorrindo. Um bilhete pequeno anexado ao colar, escrito à mão. Para você usar e se lembrar de que é amada. Sempre. Vovó. Coloquei o colar. Ele ficou perfeito contra a minha pele. Olhei meu reflexo no espelho do guarda-roupa. Aquela mulher não era mais a mesma que tinha sido humilhada ontem. Não era mais a mesma que aceitava migalhas de afeto. Aquela mulher estava renascendo. Arrumei uma mala pequena com roupas para alguns dias. Tranquei a casa. Peguei um Uber até a rodoviária. Comprei uma passagem de ônibus para Guaratuba. Partida ao 12h15, chegada às 2h30. Durante as 2 horas de viagem, olhei pela janela. A Serra do Mar era linda, verde exuberante, neblina entre as montanhas. Desci para o litoral com o coração batendo forte. Não vinha para Guaratuba há 10 anos. Não desde antes do derrame. A cidade estava maior, mais movimentada. Prédios novos, comércio crescido. Mas ainda tinha aquele cheiro do mar, aquela brisa úmida e salgada que eu conhecia tão bem. Peguei um táxi até a imobiliária. Dona Carmen me recebeu com um abraço apertado. Mariana, você está tão bonita. Deixa eu te levar até a casa. É pertinho daqui, só 5 minutos de carro. Entramos no carro dela, um Fiat Palio branco antigo. Ela falava sem parar, contando sobre reformas que vovó tinha feito na casa nos últimos anos. Telhado novo, pintura externa, troca de encanamento. Paramos na frente de um portão azul. A casa era amarela clara, janelas brancas, grade nas janelas. Mais bonita do que eu lembrava. O quintal estava bem cuidado, grama aparada, a mangueira enorme carregada de frutas, os coqueiros balançando ao vento. Dona Carmen abriu o portão. Caminhamos pelo jardim. O cheiro das mangas maduras me levou direto para a infância. A casa tinha sido reformada, mas mantinha a essência. Sala ampla com sofá novo bege. Cozinha com armários brancos, fogão moderno, geladeira, mesa de jantar de madeira. 2 quartos, um com cama de casal, outro com beliches. Banheiro reformado, box de vidro, azulejos novos e a varanda. A varanda dos fundos que dava para o quintal, com rede estendida entre 2 ganchos, cadeiras de plástico branco, mesinha de centro. Dali dava para ver o mar ao longe, entre as árvores. Dona Leonor amava essa casa, Dona Carmen disse, os olhos marejados.
Ela dizia que aqui ela tinha sido mais feliz. Com seu Joaquim, com seu filho Paulo, com você. Segurei as lágrimas. Eu também fui feliz aqui. E vai ser de novo, querida. Essa casa agora é sua, para fazer o que quiser. Morar, alugar, vender. Mas saiba que está avaliada em R$ 1.200.000. É muito dinheiro. Muda uma vida. Já mudou, respondi baixinho. Dona Carmen me entregou as chaves. 2 cópias, um chaveiro de madeira em forma de peixinho. Fica à vontade. Qualquer coisa, me liga. Deixei meu número no balcão da cozinha. Obrigada, Dona Carmen. Por tudo. Ela foi embora. Fiquei sozinha. Caminhei pela casa devagar, tocando as paredes, as portas, as janelas. Sentei na rede da varanda. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Chorei ali, embalada pela rede. Mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de libertação. Vovó tinha me dado muito mais do que uma herança. Tinha me dado uma segunda chance, um recomeço, a possibilidade de ser feliz de novo. Passei 3 dias em Guaratuba. Acordava cedo, caminhava até a praia. Molhava os pés na água gelada. Tomava café sentada na varanda, comendo pão com manteiga, tomando café coado. Lia os livros que vovó tinha deixado na estante da sala. Dormia cedo, embalada pelo som das cigarras e do vento nas árvores. Não liguei para ninguém. Não respondi mensagens. Precisava daquele silêncio, daquela paz. No 4º dia, voltei para Curitiba. Tinha decisões a tomar. Marquei uma reunião com o Dr. Henrique. Levei uma proposta escrita à mão. Quero fazer um acordo com Ricardo, disse. Ele fica com 100% da casa de Curitiba. Eu abro mão da minha parte. Em troca, ele assina um documento renunciando a qualquer direito sobre a casa de Guaratuba e se comprometendo a nunca mais me contatar ou me procurar. Dr. Henrique leu minha proposta. Você tem certeza? A casa de Curitiba vale R$ 225.000 na sua parte. Você estaria abrindo mão disso. Tenho certeza. Não quero nada que me prenda a ele. Quero ser livre. Completamente livre. Ele assentiu. Vou redigir o acordo. Vou mandar para o advogado dele, se ele tiver um. Ou diretamente para ele. Tem mais uma coisa, falei. Junto com a proposta, quero que envie cópias das fotos, das apostas online, do caso de Fabiana, da tentativa de falsificar a procuração da vovó. Quero que ele saiba que eu sei de tudo, e que se ele não aceitar esse acordo, eu vou usar essas provas contra ele. Você quer coagir ele? Não. Quero que ele entenda que não pode mais me intimidar, que acabou, que eu não sou mais a irmã fraca que ele pode pisar. Dr. Henrique sorriu. Um sorriso pequeno, quase orgulhoso. Sua avó ficaria muito feliz em ver você assim, Mariana. 2 dias depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Advogado de Ricardo, Dr. Fernando Almeida. Voz irritada, ríspida. Minha cliente Fabiana e meu cliente Ricardo receberam documentos extremamente invasivos e difamatórios. Isso é crime. Você pode responder por isso. Não são difamatórios se forem verdadeiros, respondi, calma. E são verdadeiros. Foram obtidos legalmente através de investigação particular contratada pela minha avó. Se seu cliente quiser contestar na justiça, fique à vontade. Mas aviso que tenho muito mais evidências do que as que foram enviadas. Silêncio do outro lado. Meu cliente está disposto a aceitar o acordo, desde que você se comprometa a não divulgar esse material. Eu não tenho interesse em divulgar nada, só quero ser deixada em paz. Ele aceita os termos? Sim, ele aceita. Ótimo. Meu advogado vai enviar a minuta do acordo. Assim que assinado e registrado em cartório, essa história acaba. Mais uma coisa, ele disse, a voz menos agressiva. Ricardo pediu para eu te dizer que ele sente muito, pelo que aconteceu no seu aniversário. Diga a ele que eu não aceito o pedido de desculpas, mas aceito o acordo. É o melhor que ele vai conseguir de mim. Desliguei. 1 semana depois, assinamos o acordo, num cartório, com testemunhas. Ricardo evitou me olhar nos olhos. Fabiana não foi. Os papéis foram assinados,
reconhecidos, registrados. A casa de Curitiba era dele, a casa de Guaratuba era minha. Ele não poderia mais me procurar, sob pena de multa de R$50 mil por contato. Saímos do cartório, cada um para um lado. Não trocamos uma palavra. Naquela noite, fui para casa pela última vez. A casa onde vovó tinha vivido, onde eu tinha sido acolhida. Arrumei minhas poucas coisas. Roupas, livros, a máquina de costura portátil que eu usava, fotos, o álbum que vovó tinha deixado. Deixei tudo limpo, vazio. Pronto para Ricardo fazer o que quisesse. Tranquei a porta e coloquei a chave no correio, como combinado. Peguei um Uber até a rodoviária. Comprei passagem só de ida para Guaratuba. Não olhei para trás. Os meses seguintes foram de reconstrução. Mudei para a casa da praia definitivamente. Mobiliei melhor. Comprei eletrodomésticos novos. Plantei flores no jardim. Pintei as paredes com cores alegres. Pesquisei sobre confeitaria online. Descobri um mercado enorme de bolos personalizados, doces finos para festas, kits de café da manhã. Fiz cursos pela internet, comprei equipamentos profissionais, transformei a cozinha num pequeno ateliê de confeitaria. Criei um perfil no Instagram. Doces da Mari. Postei fotos dos meus bolos, brigadeiros gourmet, tortas, cupcakes decorados. Comecei devagar. 10 seguidores, 20, 50. Minha primeira encomenda veio 2 meses depois de abrir o perfil. Um bolo de aniversário para uma menina de 8 anos. Tema da Frozen. Cobrei R$120. Levei 5 horas fazendo. Saiu perfeito. A mãe da menina postou foto marcando meu perfil. Elogiou muito. Vieram mais encomendas. Brigadeiros para casamento. Bolo de aniversário de 15 anos. Kit café da manhã para o Dia das Mães. Eu trabalhava todos os dias, mas era diferente. Era meu negócio, meu tempo, meu esforço revertendo para mim. 6 meses depois de me mudar, Doces da Mari tinha 1.800 seguidores. Eu faturava em média R$4 mil por mês. Somado com minha aposentadoria de 2.800, eu ganhava 6.800. Mais do que ganhava como professora. Mas o melhor não era o dinheiro. Era acordar feliz. Era ver o sol nascendo sobre o mar. Era caminhar descalça na areia. Era não ter medo. Era não me sentir inferior. 1 ano após a morte da vovó, em novembro, fiz uma pequena festa para mim mesma. 44 anos, sozinha na casa da praia. Fiz um bolo de chocolate com brigadeiro igual ao que Ricardo tinha destruído. Acendi 44 velinhas. Cantei parabéns para mim mesma, soprei as velas. Comi um pedaço de bolo sentada na varanda, olhando as estrelas. Fiz um brinde com suco de uva. Para você, vovó, por ter acreditado em mim, por ter me protegido, por ter me amado. Naquela noite, recebi uma mensagem no Instagram, de uma cliente que tinha encomendado doces para um chá de bebê. Ela mandou foto da mesa montada, toda decorada com meus brigadeiros e cupcakes. A mensagem dizia: Mari, ficou lindo. Todos elogiaram. Você é uma artista. Obrigada por fazer meu dia especial. Sorri. Uma artista. Eu, que já fui chamada de fracassada, agora era chamada de artista. 18 meses depois de me mudar, Doces da Mari tinha 6 mil seguidores. Eu faturava R$8 mil por mês só com as encomendas. Contratei uma ajudante, Joana, uma moça de 23 anos que morava no bairro. Ela me auxiliava nos dias de grande produção, pagava R$800 por semana para ela. Fiz amizades na vizinhança. Dona Maria, aposentada de 70 anos que morava 3 casas para baixo, me ensinava receitas antigas. Seu Jorge, pescador de 65 anos, me trazia peixe fresco às sextas. A turma da caminhada matinal na praia, 5 mulheres entre 45 e 60 anos, me convidou para me juntar a elas. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha uma vida social, amigos, pessoas que me viam, me respeitavam, me queriam por perto. No meu aniversário de 45 anos, Dona Maria organizou uma surpresa. Chegou na minha casa com as amigas da caminhada, com Joana, com seu Jorge e a esposa dele. Trouxeram comes e bebes, enfeitaram a varanda com balões coloridos.
Cantaram parabéns. Eu soprei as velas de um bolo que eu mesma não tinha feito. Dona Maria que tinha preparado, com todo carinho. Discursei, emocionada. Vocês não sabem o que significa ter vocês aqui. Há 3 anos eu estava no fundo do poço, achando que minha vida tinha acabado. Hoje estou cercada de pessoas que me amam, que me respeitam, que me veem. Obrigada. Do fundo do meu coração, obrigada. Todos aplaudiram. Abraços, lágrimas, alegria. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei na rede da varanda. O céu estava estrelado. A brisa do mar era morna. Peguei o celular. Tinha mensagens de parabéns de várias clientes. De Joana, das amigas novas. E tinha uma mensagem de um número que eu não tinha salvo. Mas reconheci. Era de Ricardo. Mariana, eu sei que não tenho direito de te procurar. Sei que assinamos um acordo, mas hoje é seu aniversário e eu não consegui deixar passar em branco. Queria dizer que sinto muito, por tudo. Você não merecia o jeito que te tratei. Espero que você esteja bem. Feliz aniversário. Olhei a mensagem por um longo tempo. Parte de mim sentiu raiva. Lembrei do bolo no chão, das palavras cruéis, da humilhação. Mas outra parte sentiu nada. Nem raiva, nem pena. Indiferença. Ricardo não fazia mais parte da minha vida. Aquela mensagem não mudava nada. Não respondi. Apenas bloqueei o número. Olhei para o mar, para as estrelas, para a casa que vovó me deixou, para a vida que eu tinha reconstruído, tijolo por tijolo. E senti paz. Paz profunda, verdadeira. Se você está ouvindo essa história e está passando por algo parecido, quero te dizer uma coisa. Eu sei que dói. Sei que parece que você nunca vai conseguir sair do buraco. Sei que tem dias que você acorda e não vê sentido em continuar. Mas eu prometo de coração, que existe vida do outro lado da dor. Existe recomeço. Existe felicidade de novo. Pode não ser a felicidade que você imaginava. Pode ser diferente. Pode vir de lugares inesperados, de pessoas que você ainda não conheceu, de versões de você que você ainda não descobriu. Mas ela existe. Você só precisa dar um passo de cada vez. Chorar quando precisar. Pedir ajuda quando for necessário. E principalmente, não aceitar migalhas de quem deveria te dar banquete. Família não é só sangue. Família é quem te respeita, quem te ama, quem fica. E às vezes, a melhor família é aquela que você escolhe. Os amigos que viram irmãos, os vizinhos que viram confidente, as clientes que viram amigas. Hoje, aos 45 anos, posso dizer que sou feliz, de verdade. Acordo todos os dias grata, trabalho no que amo, moro num lugar que me traz paz. Tenho pessoas que se importam comigo. Tenho dinheiro suficiente para viver com dignidade e um pouco de conforto. Não sou rica. Não viajo para a Europa. Não dirijo carro importado. Mas tenho algo que dinheiro nenhum compra. Tenho respeito próprio. Tenho liberdade. Tenho paz de espírito. E sabe de uma coisa? Descobri que o melhor presente que vovó me deu não foi a casa. Não foi o dinheiro. Foi a certeza de que eu merecia ser amada, que eu valia a pena, que eu era forte. Essa certeza me transformou. Se esse relato tocou seu coração, deixe seu comentário contando de onde você está assistindo e o que você sentiu ouvindo essa história. Me conta, você já precisou impor limites com quem você ama? Se essa história te fez refletir, deixa seu like e se inscreve no canal Relatos da Laura para continuar acompanhando histórias reais de mulheres que escolheram sua dignidade. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Um abraço forte e lembra, você é mais forte do que imagina.